multiplicação. Estão comigo, irmão? Amém. Não assim, Lucas. Você pode perguntar assim. Então assim, Lucas, então quer dizer que a gente vai ignorar o problema. Porque você está falando questões que parecem que a gente está ignorando problemas e circunstâncias da vida. E não é isso. Eu só estou, biblicamente, te conduzindo a uma verdade absoluta, fazendo você olhar com os olhos de Deus, fazendo você olhar para o objetivo e para o foco correto. Quando a gente reclama, os nossos olhos estão no foco correto. Amém? Amém. A gente falou sobre a multiplicação dos pães de três. Agora a gente vai falar sobre os 10 leprosos que tiveram com Jesus. Quem já ouviu falar dos 10 leprosos? Bota para mim, Bruno. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Um textinho curto, irmão. A gente vai ler novamente só para a gente fixar melhor e dar contexto melhor sobre o que a gente vai falar. Aqui já falamos. Lucas 17, a partir do versículo 11. Aconteceu que, a caminho de Jerusalém, Jesus passava por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos. Perceba aí. E eles ficaram de longe. Então os 10 leprosos ficaram de longe. Isso é importante. E gritaram. Estavam longe, não Jesus. Logicamente Jesus era consciente ali, ouviria, mas estão de longe ali gritando Jesus e dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. 14. Ao vê-los, Jesus lhe disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, quando iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, um deles, sendo curado, voltou até Jesus e deu a Jesus glórias em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? E essa é a pergunta para vocês. Então, onde estão os 9, irmão? E de 10 somente um voltou. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhes: levanta-te e vá, a sua fé te salva. Então, assim, vou dar um contexto para explicar melhor isso aqui. Existiam 10 leprosos. A gente percebe que leproso anda com leproso. Eles tinham a mesma dor, as mesmas dificuldades. Lepra é uma doença contagiosa. Está lembrado? Contagiosa. Então, assim, eles eram retirados da cidade. Eles viviam uma vida de convívio zero com a sociedade, porque eles tinham uma doença altamente contagiosa. Os leprosos naquele período, eles eram considerados amaldiçoados. E de longe eles avistam Jesus e pedem misericórdia de Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus dá uma ordem a esses leprosos. O que Jesus fala? Olha só, vão e se apresentem aos sacerdotes. Irmãos, perceba uma coisa. Jesus mandou eles irem e eles ainda estavam leprosos. Eles não tinham sido curados e Jesus mandou eles irem até os sacerdotes, mas eles ainda estavam com lepra. Jesus manda eles irem aos sacerdotes. Aqui nós temos uma grande quebra de paradigma, porque eles não poderiam ir até os sacerdotes porque eles estavam em isolamento social. Vocês estão comigo? Ao obedecerem Jesus, à medida que eles estão indo aos sacerdotes, eles começam a perceber: a gente está sendo curado. Sei lá, um está sem orelha, porque a lepra vai doendo, um está sem nariz, um está sem os dedos, e aquilo começa
a brotar. E eu fico imaginando, né? E nasce nariz, nasce orelha, e aí eles começam a estar novamente sem a lepra. E a gente percebe que o texto vai dizer, o texto é claro, só voltam um. E existe uma pergunta aqui. A pergunta é: aonde está os 9? E o milagre foi recebido pelos 10, irmãos. E nós não sabemos o destino dos outros 9. E possivelmente, eu acredito que, à medida que eles foram até os sacerdotes e começaram a perceber que estavam sendo curados, talvez alguns voltaram para suas famílias. Lembra que eles são numa condição de isolamento social e possivelmente não estavam perto das suas mulheres, perto dos seus filhos. Talvez uns voltaram para trabalhar. A gente percebe que somente um volta e volta para agradecer. A gente está falando de gratidão. E gratidão tem a ver com a evidência do Espírito em nós. A gente percebe que existe uma maturidade espiritual nesses leprosos que voltam para agradecer a Jesus. E o texto vai dizer que quando ele volta para agradecer a Jesus, ele louva a Deus, se ajoelha nos pés de Jesus e com muita gratidão adora a Jesus. Irmãos, os 10 foram o quê? Somente um foi salvo. Os 10 foram curados. Os 10 possivelmente receberam mais alguns anos de vida. E hoje eles estão mortos. Concorda comigo? Embora eles tivessem sido curados naquele momento, depois morreram. Ganharam 10, 20, 30, 40 anos de vida. Enfim, os 10 foram curados. Mas a gratidão que trouxe o samaritano até Jesus fez com que os olhos dele fossem abertos para Cristo como Salvador. Jesus vai dizer: vá, a sua fé te salvou. Então a gratidão do samaritano que volta para agradecer Jesus está intimamente ligado com a sua salvação. Quem agradece, cresce. Quem agradece, multiplica. A gente está terminando um ano. Lembra que o objetivo dessa mensagem é a gente olhar para 2025? Não que você não deve olhar para 2026. Não que você não deve elencar metas para serem alcançadas. Confesso para vocês que existem algumas no meu coração. Mas é necessário que a gente adentre em 2026, mas com o coração totalmente grato por aquilo que nós vivemos e estamos vivendo em 2025. Se somos gratos, crescemos. Se somos gratos, vamos continuar nos tornando mais maduros pelo poder do Espírito Santo. E a gente percebe o leproso que volta, não só é curado fisicamente, mas é curado espiritualmente das suas mazelas. Porque o pecado é uma lepra, irmãos, que nos corrói. Sem Jesus não somos curados dela. Então, o samaritano que volta para agradecer, não somente encontra a cura, mas encontra o Senhor que o cura. Jesus se torna o Senhor da sua vida. Esse homem é salvo. Amém? Glória a Deus. Está comigo? Tudo que a gente agradece cresce, inclusive a fé. Se existe gratidão, amém? A gratidão também nos faz enxergar aquilo que é espiritual, irmãos. Porque a reclamação, ela vai, além de tirar o nosso foco nas coisas corretas, ela vai cegar a nossa vista, ela vai cegar o nosso coração. Quando nós estamos em um estado de murmuração contínua, nós queremos provar para Deus que nós estamos certos. E nós queremos dizer para Deus que Deus falhou em realizar aquilo que Ele está realizando nas nossas vidas. Irmãos, vamos parar com isso.
Reclamação e murmuração tem a ver com aquilo que nós enxergamos. A reclamação vai nos cegar, irmãos. A reclamação vai colocar nossa vista turva para as coisas que Deus tem realizado em nós individualmente e como comunidade de fé. A gente tem texto também para a gente enxergar tudo isso. Quando os 12 espias são enviados para olharem para a terra que fora prometida por Deus, e isso está em Números 13, mas não preciso colocar não. Eu quero de algum modo poder contextualizar para que você entenda. A gente sabe que a promessa de Deus já estava feita. A terra era chamada de terra o quê? Prometida. Uma promessa garantida de Deus para aquele povo. Nós temos 12 espias, um de cada tribo, que vai espiar a terra. E a gente vê que dos 12, 10 dão um diagnóstico, 2 dão outro diagnóstico. Parece que eles encontram coisas distintas. Parece que os 10 enxergam uma coisa e os 12 enxergam outra coisa, mas eles estavam vendo a mesma circunstância, a mesma situação. Então, murmuração e reclamação no coração dos 10, a gente nem sabe o nome. Os 2 é Josué e Caleb. Os 10 nós nem sabemos quem é, mas eles enxergam a mesma coisa. E o diagnóstico deles é totalmente diferente. Eles estão diante da terra prometida. Enquanto Josué e Caleb olham a terra prometida e enxergam os seus inimigos como pães que poderiam ser devorados, eles vão dizer isso. Os outros 10 vão olhar para os gigantes que ali estavam, vão olhar para as cidades fortemente fortificadas, e eles temem ser engolidos por aquele povo, temem ser engolidos por aquela terra. E a Josué e Caleb olha para aquela terra e eles dizem que os inimigos são como pães, nós vamos engolir eles, porque foi o Senhor que nos prometeu. Irmãos, você carrega uma promessa. Nós carregamos uma promessa que aqueles homens carregavam uma promessa. Como você tem enxergado, irmãos? Como você tem enxergado a sua vida? Amém? Você consegue perceber isso, irmão? Os desafios são enxergados como pães que vão ser devorados, ou você se coloca como alguém que será devorado pelos problemas? Isso está intimamente ligado com gratidão. E a Bíblia não fala a respeito daqueles que enxergaram os inimigos como gigantes, muros, impossibilidades que seriam envolvidos. Nós não sabemos o nome desses homens, mas nós sabemos o nome de Josué e de Caleb. Nós sabemos que eles são os únicos 2 que adentram na terra que era prometida por Deus ao seu povo. Amém? Além da visão turva que a reclamação traz no nosso coração, queria que nós olhássemos, eu queria que eu fosse um texto, no momento onde Jesus se encontra em João 4 com a mulher samaritana. A gente pode fazer uma relação aqui de falta e fonte. A gente sabe que Jesus para com essa mulher e a pede água, mas também se apresenta como a água da vida, e se ela bebesse dessa água da vida, ela nunca mais teria sede. A gente fala de falta porque o que parece é que essa mulher é totalmente carente, porque tem 5 maridos, já teve 5 maridos, agora ela está com 6, esse 6º nem dela é. Mentalidade de falta, mentalidade de escassez. Jesus se apresenta como a água da vida, a água da vida que sacia, assim como saciou a multidão. 5 pães e 2 peixes multiplicados. Quando Jesus se apresenta como a água da vida,
Aquela mulher enxergava a vida como se algo estivesse faltando. Jesus está dizendo: se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. A ausência que existe no seu coração será completamente preenchida. Existirá do seu interior uma fonte inesgotável de vida. Então eu não sei como é que você tem enxergado a vida, mas se tratando de gratidão, meu irmão e minha irmã, em tudo que você está vivendo, você olha na mentalidade de falta ou os seus olhos estão na fonte? Cristo é a fonte. Cristo é a fonte. Corrige os seus olhos, irmãos. Corrige os seus olhos. Corrige a direção que você tem encarado a vida, qual perspectiva você tem olhado para isso. Sabe, a gente sabe que a salvação é o maior motivo de gratidão. Nós cantamos aqui sobre: leva-me, Senhor, para as suas câmaras de amor. Não sei o que vive em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia. Me escolheu antes que eu dissesse sim. Quanta graça. Eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste por teu sangue. Me fizeste desejável para ti. Mas não é que você é desejável, mas é porque em Cristo você se tornou desejável para Deus. Então, a salvação por si só já é um grande motivo de gratidão, e isso deve encher seu coração de esperança, porque temos a vida eterna, Ele nos salvou, sabe? Então, como nós vamos encarar 2026 com o coração grato, ou em reclamação e em murmuração, parecendo que a gente não viveu tudo que a gente tinha que viver em 2025. Foi isso que o Franco disse aqui no início. Não nos falta nada. Termine o ano absolutamente completo em Cristo. Inicie o ano não em uma mentalidade de falta, de escassez. Olhe para o céu como Jesus olhou antes de repartir pão e peixe. Para de olhar para a escassez. Para de olhar para aquilo que você acha que te falta. Porque se você não tem, porque você não se necessita. Porque se você necessitasse, Jesus já te ajudado. Não é o momento certo ainda. Vai chegar. Seja grato. Amém? Amém. Seja grato. Então, ser grato, de forma individual, possivelmente você vai conseguir avaliar de forma mais concreta. Mas agora, de forma comunitária, seja grato. Nesse lugar, dessa família, onde anunciamos o Evangelho de Jesus. Seja grato pelos milagres que nós vivemos esse ano. Nós temos milagres concretos. Nosso irmão Tiago foi curado totalmente de câncer. A irmã Carminha foi curada totalmente de câncer. A Maria Cecília é bênção, irmão. Teve uma dificuldade na sua gravidez, mas a Cecília e Thalita estão aqui para a glória de Deus. Então, como a gente vai terminar 2025? Incompleto, sentimento de que algo não aconteceu? Ou a gente vai colocar o nosso coração no lugar e vai dizer: Senhor, eu sou totalmente grato. Amém? Amém? A gente tem vitórias, testemunhos para nós darmos. Reclamar é uma armadilha espiritual. A em Bragança, Douglas dizia que reclamação é como se fosse uma intercessão demoníaca. A gente precisa se policiar. Reclamação trava a nossa vida, irmãos. Reclamação trava a nossa vida. Amém? Amém? Treine o seu coração a ser grato. Gratidão vai nos impulsionar. Então seja esse agente de transformação. Em um ambiente que é totalmente contagioso, onde existe muita murmuração, você vai chegar agora com o quê? Uma flecha de gratidão vai dar no meio do ambiente. Tenho certeza que o poder da gratidão vai sucumbir à murmuração.
Amém? Se a murmuração contagia, a gratidão também contagia. Não seja um agente de Jesus. A gratidão cura, a gente viu isso daqui. A gratidão liberta, a gente viu isso aqui na figura dos leprosos, curados, e quem agradeceu, liberta. E aquele que foi libertado, adorou e glorificou a Deus. Gratidão é o segredo para crescer em todas as áreas. E é por isso que Paulo está dizendo: em tudo dai graças. Em tudo seja grato. Amém? Glória a Deus. Então, assim, 3 passos simples que a gente deve dar em gratidão. É primeiro reconhecer: alguém fez algo por mim, e esse alguém é o Senhor. Então, como eu serei grato? Primeiro, reconhecendo: alguém fez algo por mim que eu não poderia fazer. Segundo, a consciência dessa graça, desse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas existe graça desse Deus. E o terceiro ponto é responder essa gratidão com ações de graça. Responder essa graça com ações de graça. Amém? Então, gratidão se encontra com a graça, irmãos. Olha só, olhando e reconhecendo a graça. Amém? Graça de Jesus. Deus sendo grato. Nós precisamos se encontrar. Isso precisa se encontrar na nossa vida. Isso é o reconhecimento inicial para que a gente seja grato. Existe essa graça imerecida aqui. E agora eu me movo em gratidão. Quando isso se encontra, existe uma explosão poderosa. Isso tem a ver com o Evangelho. É o poder do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Amém. Então não te falta nada não, irmãos. Está olhando com os olhos do lugar errado. Vamos orar. Que Deus nos conduza para 2026 com esse coração. Essa palavra te abençoe, meu irmão. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo em família. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Cada um esteve aqui, Senhor. Tenho certeza que foi o teu Santo Espírito que nos conduziu até aqui. Senhor, essa palavra a respeito de gratidão deve encontrar repouso no nosso coração. Mas também deve encontrar, ó Deus, resultado nas mesas que sentamos, nos grupos que participamos. Senhor, nós aqui fomos abastecidos e orientados a vivermos como pessoas gratas. Senhor, nós não queremos ser contagiados pela murmuração, mas nós queremos ser agentes do seu reino. E se houver um ambiente de murmuração, que nós, como filhos de Deus, estamos inseridos, o Senhor esteja conosco, nos capacitando, que a gente seja agente do seu reino. Que a gente agradeça. Senhor, a tua palavra é a verdade, nós cremos totalmente nisso. Vimos em vários momentos aqui, os momentos dos espias, o momento da samaritana, o momento dos leprosos, Senhor Jesus, o momento da multiplicação de pães e peixes, e aonde houve gratidão, houve multiplicação. Senhor, em nome de Jesus, faça isso conosco também. Tu és o mesmo Deus, hoje e sempre. Nós pedimos, Pai, nos conduza em vitória. Nós não queremos iniciar 2026 com o sentimento de que algo está faltando na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor nos abençoou de forma magnífica, principalmente em relação à nossa fé. O Senhor vai continuar nos conduzindo, Pai. Pai, nos leva em maturidade, com esse coração grato, que a gente glorifique o seu nome em tudo que fazemos. O amor de Deus Pai, e a graça de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Jesus aproximando-se.